Bom, acho que já está gravando. Então, pessoal, acho que vocês chegaram a ver. Eu coloquei esse segundo livro, né, do Nelson Félix, né, que é o livro de 2001. E deixa eu colocar ele aqui na tela. É bem pesado, né? Porque eu escaneei o livro inteiro, né? E isso acaba gerando um documento pesado. Eu levei um tempo para fazer o upload dele. Pois é, mas eu realmente não tenho conhecimento técnico, Rainer, para resolver esse problema. Se algum dos colegas da disciplina sabe como fazer isso, diminuir tamanho de arquivo e puder repostar lá, eu seria eternamente grato. Eu sou realmente, Rainer, está sendo uma grande prova de fogo para mim, assim, estar dando aula, dando essas aulas remotas, sabe? Porque para mim o computador é uma mera máquina de escrever, é o Word, entendeu? Só isso, assim. Qualquer coisa além do Word. Mas assim, seria legal se alguém pudesse se transformar em. Porque isso eu acho que seria útil para todos os colegas que estão inscritos na disciplina, né? Então, eu assim, eu queria hoje começar, né? Eu vou tentar fazer uma espécie de paralelo, né? Como eu estou fazendo essa proposta da gente fazer esse percurso, né? De como é que o Nelson vai construindo essa cosmografia, né? Isso que eu estou chamando de cosmografia, né? Eu eu queria fazer uma espécie de estudo comparativo, né, entre esse primeiro e esse segundo livro, e de início comparando o texto que o Rodrigo Naves escreve, né, como introdução ao livro, e o texto que a Glória Ferreira escreve como abertura desse livro aqui. Então, uma espécie de leitura comparativa, né? Se vocês forem ver bem, entre esse livro, primeiro, né, ele é publicado em 1998, mas a gente não pode levar isso em consideração porque o texto do Naves é de julho de 2097. Tá vendo? Então, isso quer dizer, por exemplo, isso explica um pouco por que é que esse trabalho, que é
a capa do livro, né, que é o Lages, né, que é um trabalho de 1997, não recebe nenhum tipo de comentário nem do Rodrigo Naves, nem dos artistas que participam da conversa, que também é publicada nesse livro, né? Ou seja, eu acho que não há uma data da conversa, né? Ah, não, dá. Tá vendo? É anterior ao texto do Naves, tá vendo? A conversa é de 24 de maio de 97. O texto do Naves é de julho de 97, tá? E esse trabalho, que é a capa do livro, deixa eu ver se vai aparecer depois. Esse trabalho aqui, tá vendo? Essas fotos são as fotos da realização desse trabalho, né? Aqui já com os buracos, os quadrados já cortados, né? Então, se vocês forem ver aqui, não. Que hoje eu não trouxe. Acho que eu não trouxe ele. Será que eu trouxe? Não, não trouxe. Vendo, o Lages, ele acontece numa coisa chamada Arte Cidade, né? É meio um festival que teve várias edições. Essa foi a terceira edição, em que artistas eram convidados a fazer intervenções na cidade de São Paulo. Depois o Nelson vai fazer um novo trabalho no Arte Cidade 4, né? Que é o Pilar. Então tem o Lages e o Pilar. Então o Lages é de 97. Não diz exatamente que mês, né? Mas nem os participantes da conversa, nem o Rodrigo Naves fazem referência a esse trabalho, né? E, no entanto, foi exatamente esse trabalho que acabou se tornando a capa do livro, né? E o que é interessante é que a capa não é ainda o trabalho pronto, né? Mas é uma etapa. Ó, o trabalho, você já tem o desenho dos quadrados no chão, mas eles ainda não foram cortados, né? Eles ainda não foram cortados. Então, isso para pensar que o intervalo entre esse livro e o livro verde, né, que é como carinhosamente se chama esse segundo livro do Nelson, né, há um intervalo aí de pelo menos uns 4 anos. Vamos colocar entre 1997, embora o livro saia em 98, mas vamos contar 1997 e 2001. E aí você tem essa passagem do Rodrigo Naves, né, que é... Isso é uma coisa muito importante assim, da obra do Nelson, né? Os grandes críticos de arte brasileiros se interessaram pela obra do Nelson, escreveram sobre a obra do Nelson, né? Então, o Rodrigo Naves é considerado hoje um dos maiores críticos de arte, teóricos da arte do Brasil, né? E a Glória Ferreira também, né? São dois nomes assim, né? Rodrigo Naves é de São Paulo e a Glória Ferreira
do Rio de Janeiro, não sei se ainda é, creio que não, mas professora da Escola de Belas Artes da UFRJ, uma pessoa que fez um doutorado dela em História da Arte em Paris, na Universidade de Paris. Então, são dois nomes, assim, medalhões, assim, entendeu? E o Rodrigo Naves tem, se vocês forem pegar no YouTube, o Rodrigo Naves volta a ter um novo encontro com o Nelson, no estágio bem avançado ainda da obra, tem uma conversa entre o Rodrigo Naves e o Nelson Félix, mas isso já na época de uma exposição que o Nelson fez em São Paulo, que é o Verso. E aí eles gravaram uma conversa sobre essa exposição, e essa conversa está no YouTube, tá? Se vocês quiserem ver, talvez mais para frente, quando a gente chegar nesse trabalho, né, no Verso e no Quatro Cantos, né, que são dois trabalhos muito próximos, que são trabalhos do método para descontrole de localidades, que é o terceiro projeto do Berceuse, né? Então, eu queria fazer um paralelo entre o modo como o Rodrigo Naves aborda a obra do Nelson nesse livro e o modo como a Glória Ferreira aborda o trabalho do Nelson nesse livro. Na verdade, não é muito uma diferença. Essa diferença ela se deve não tanto a eles, Glória Ferreira e Rodrigo Naves, e mais ao próprio estágio do trabalho do Nelson que eles encontram, né? Então, ou seja, os dois trabalhos mais importantes nesse segundo livro são O Grande Buda e o Mesa. Só que, diferentemente de como o Grande Buda aparecia no primeiro livro, o Grande Buda, aquelas fotos do Grande Buda, elas não dizem onde é que aquilo está sendo feito, onde é que foi, que árvore é aquela e aquele, né? É um projeto que já existe desde 1985, do Nelson, mas que ele só vai se tornar um projeto realizado num determinado lugar da Amazônia, no Acre, e só vai ser anunciado como tal nesse livro. Então, uma das ilustrações que estão logo no início. Pera lá. Tá vendo? O livro ele tem essa foto da floresta amazônica, né? Então é a capa do livro, porque o Grande Buda, ele só no ano de 2000 o Nelson faz essa expedição. Tá vendo? E aqui esse desenho é um desenho em que ele descreve todo o processo, é um desenho muito bonito, né? Ele chega na capital do Acre, em Rio Branco, tá? O hotel onde ele vai ficar, ele pega um avião saindo de, né, um monomotor, um bimotor, saindo de Acre, e durante 50 minutos ele vai para o campo de pouso do Seringal Nova Olinda, que está aqui. Infelizmente eu fiz um escaneamento que cortou aqui, tá, para vocês. Então não está aparecendo, tem algumas coisas que estão cortadas, tá? E aí aqui ele pousa nesse campo de pouso no Seringal Nova Olinda,
E aqui é que ele entra na mata e vai procurar, num determinado ponto, definido por sua latitude e por sua longitude, o ponto preciso onde esse trabalho será realizado. Ele tem que encontrar uma árvore de mogno, né? E a ideia é que essa árvore, o mogno, ela vive até 1.300 anos, mas ela, nos 300 anos, primeiros anos de vida, ela cresce durante esses primeiros. Então, a ideia é essa daqui, ó. Encontrar um mogno de mais ou menos 15 anos de idade, né? As garras de latão, existem sapatas de cimento que vão ficar no subsolo, né? Com travas e vigas unindo as sapatas, né? Ou seja, uma coisa que tem que ser bem robusta para elas aguentar o crescimento da árvore, e na medida em que a árvore, nos seus primeiros 300 anos, for crescendo, a garra vai sumir dentro desse mogno, tá? Isso quer dizer que esse trabalho, isso é muito bonito, né? Diz muito da poética do Nelson, né? A realização total e plena desse trabalho é que ele desaparece. Ele se torna invisível, porque a árvore... E aí essa árvore ela vai voltar a ser uma árvore, entre outras, da floresta. Né? Então, a árvore some nas iguais, floresta. O tempo some a escultura na árvore. Então, uma escultura que, conforme ela vai realizando, ela vai desaparecendo, ela vai se tornando invisível. Né? Então, ele retoma aqui coisas que a gente trabalhou, né? Ideia de transgressão, ou seja, a cultura produzindo uma transgressão na natureza, seja de ordem estética, seja de ordem religiosa, né? Isso que ele trabalha muito lá no Oco, né? No documentário que a gente assistiu, né? Então você vê como é fundamental ler os desenhos do Nelson para entender o trabalho dele, né? Se você não faz isso... Então, isso aqui é um mapa, né? Então, isso também é uma coisa muito interessante, né? Porque isso vai dominar o trabalho dele depois, né? Essa coisa que os desenhos dele vão passar a ser feitos em mapas, né? Então, aqui, ó, tem a discriminação do peso de tudo que ele vai levar no avião. E por que ele tem que discriminar esse peso? Porque o avião só carrega no máximo 500 quilos por viagem. E ele, todo o material que ele tem, gera o dobro disso, gera 1 tonelada. Se juntar ferramenta, comida, mala, mais ou menos 150 quilos, né? 6 sacos de cimento, 300 quilos. Enfim, são todos os materiais que ele tem que levar. Ele vai precisar fazer pelo menos 2 viagens de avião para levar todo o material, né? Então, vocês me desculpem aí pela qualidade do scanner que eu fiz, tá? Talvez eu refaça, escaneie de novo, pelo menos essas páginas, né? E coloque lá. Tá vendo? Até as passagens da Varig, 2 passagens ida e volta, né? Aí depois o aviãozinho, então tem um avião grande da Varig para ir até Rio Branco, e depois tem um aviãozinho, né? Tem o valor, né? Até, tá vendo? Ó, $1.100. E as árvores encontradas, né? Mogno, fino, castanheira, seringueira, e aí você tem a localização delas
através da latitude e da longitude, tá? Então, se você forem ver o texto da Glória Ferreira, o texto dela começa assim: dois grandes trabalhos de Nelson Félix demarcam hoje uma linha imaginária entre o norte e o sul do Brasil. O Grande Buda, no encontro da longitude 10 e da latitude 69, no Acre, e Mesa, em Uruguaiana, no encontro do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, no encontro da longitude 30 com a estrada mais próxima à fronteira. Então, ela já tem que trabalhar, e por isso que existe... Tá vendo? Na época não tinha ainda telefone, smartphone, né? Então tinha um aparelhinho para poder marcar o GPS, né? Ele tinha para poder identificar exatamente, tá vendo? Então, a linha imaginária a qual ela se refere é essa daqui, tá vendo? O Acre e Uruguaiana, né? Aqui na longitude 10, aqui na longitude 30, aqui na latitude 69, aqui não diz a latitude. Então existe. Então percebam que ainda não existe enunciado. Pode ser que já existisse na cabeça do Nelson. Ele diz que na cabeça dele já existia, mas ainda não existe como enunciado a Cruz da América. Né? Então, tem que você vê, não tem ainda o desenho, mas já tem a questão do tempo, tá? Já tem a questão do tempo, Grande Buda, Mesa. Né? Olha, latitude, longitude, né? Eu vou botar aqui. ah, Tá vendo? Se vocês jogam na. Vou colocar o link dessa página aqui no chat, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada depois. Latitude e longitude é um sistema de localização que trata o próprio planeta Terra como um objeto, como um todo. Né? Então tem esse videozinho aqui que vocês... Então, os paralelos são paralelos ao Equador, né? E os meridianos são paralelos ao meridiano de Greenwich, né? Que são essas linhas aqui, né? Através dos meridianos e dos paralelos, você pode localizar, né? Então você tem o grau, né, de distanciamento, você pode localizar qualquer ponto do planeta Terra, né? Aproximadamente, claro, né? Mas com bastante precisão. Né? Bom, não tem uma definição técnica, né? O que eu estou mostrando isso aqui para vocês é para dizer que essa dimensão do trabalho do Nelson, ela não existe no primeiro livro. Então, o Rodrigo Naves, ele não pode falar sobre isso. Porque o trabalho do Nelson
ele não tem essa característica ainda. O Nelson ainda não estava trabalhando com GPS, ele não estava trabalhando ainda com longitude e latitude para localizar os pontos do planeta onde ele realizaria os trabalhos dele. Esses trabalhos que eu estou chamando de cosmográficos. Já existe, claro, uma referência cosmográfica importante, que é a inclinação do eixo da Terra em relação ao eixo do Sol de 23 graus, de aproximadamente 23 graus, que está presente no grafite, né? No trabalho do grafite. Então já existe isso. Mas ainda não existe essa ideia de fazer trabalhos, né? No primeiro volume existe o Grande Buda, mas o Grande Buda ainda não é um trabalho que será realizado na floresta amazônica, pelo menos não é anunciado como tal. O Nelson diz que já era na cabeça dele, mas como ele nem sabia se ele ia ter condições de fazer ou não, de realizar ou não, né? Ou seja, ele só consegue realizar isso no ano 2000. Então, por exemplo, essa foto aqui, ó, essa foto aqui que já aparece no primeiro livro, ela não é na Amazônia. É uma montagem do trabalho em um outro local que eu nem sei qual é, né? Mas não é na Amazônia. Enquanto que aqui esse livro ele já vai documentar a realização do trabalho. Olha, ele documenta, desculpe, ele documenta a realização da mesa lá em Uruguaiana, tá vendo? Toda a instalação, né? Tá vendo o Nelson aqui, ó, orientando a perfuração para a colocação das árvores, né? E ele também documenta a realização desse outro trabalho aqui que aconteceu, que é a série árabe, depois a gente vai falar dele, né? Que é onde já aparece de novo a questão da inclinação dos 23 graus. Ele documenta a realização, você vê que os trabalhos do Nelson ele começa a ter uma envergadura que não são trabalhos mais que ele pode fazer sozinho, ele. Quer dizer, envolve sempre uma equipe muito grande, um maquinário enorme, então o trabalho vai ganhando uma escala muito grande, uma complexidade muito grande, né? E isso aqui é a série árabe, né, que ele fez nas cavalarias do Parque Lage, né? E aqui começa o Grande Buda, tá vendo? Ó? Ele coloca 1985 a 2000, Seringal, Nova Olinda, no Acre, próximas coordenadas sul 10 e oeste 69, na floresta tropical no Acre. 6 garras de latão foram fixadas em torno de uma muda de mogno. A tendência é de a árvore absorver o metal, fazendo desaparecer no interior de seu tronco ao longo de aproximadamente 400 anos. Assim como a floresta já fez desaparecer esta obra entre as suas milhões de árvores. Sim. Engraçado ele não colocar o final da obra como 2385, né? Ou seja, o final da obra é o tempo que ele levou para ele realizá-la, né? Agora, o resto, aí não é ele mais, né? Bom, e aí aqui você tem o registro de toda a operação, tá? Tá vendo, Nelson?
em 2000. Sim, Saúde. obrigado. Então, aqui já é o grande Buda no local dele, né? Bom, com isso eu quero dizer o quê? Que o grande Buda não é o mesmo no primeiro livro e no segundo, assim como depois ele vai mudar também, porque vai ter no momento em que ele passar a ser enunciado como um trabalho que faz parte de um trabalho maior chamado Cruz na América, ele vai mudar de novo, né? Ele vai ganhar uma outra dimensão, né? Então, é isso que eu estou chamando a atenção de vocês nessa passagem do primeiro para o segundo livro, tá? E essa diferença vai ser exatamente a diferença que vai marcar a diferença entre o comentário do Rodrigo Naves, no primeiro livro, e o comentário da Glória Ferreira, no segundo livro, tá? Então, essa referência que ela faz à latitude e à longitude, né, tem a ver com isso, tá? Então, assim, retomei então o texto do Naves para dizer assim, então, quais são as questões que o Naves de fato coloca? Ponto 1, a questão da interioridade, né? Isso está presente nos primeiros trabalhos, né? Tanto na série Gênesis, quanto no Grafite, quanto no Grande Buda, né? A série Gênesis, essa introdução desses objetos no interior de outros, né? De diferentes reinos, né? E o que se produz a partir disso, né? Então, essa construção de uma interioridade, né? No caso do Grafite, os 3 Budas de ouro que estão no interior de uma das hastes e que não são visíveis. O próprio Grande Buda, né? Na medida em que essas garras elas não vão entrando, né? A árvore que vai indo para fora e vai colocando elas no seu interior, né? Então, pronto, que ele chama atenção, que é totalmente pertinente, essa questão da construção de uma interioridade. Atos que dão aos seres uma dimensão oculta, insondável, algo dentro de algo, num contato vital e ao mesmo tempo conflitivo, né? Uma dimensão sexual, né? O pênis, né? de cristal, né? Mas também uma dimensão espiritual, né? O Buda de ouro, ou apenas agressivo, né? As garras de latão, né? Então, essa coisa do religioso e do conflito, né? A coisa dos estranhos metabolismos provocados por esses contatos, né? Por essas reações voluntariamente provocadas, né? E os efeitos desses cruzamentos, né? Essa coisa de deixar marcas, cicatrizes, né? E às vezes nem marcas, cicatrizes, às vezes fica apenas um relato, um vídeo, histórias, narrativas, né? Quer dizer, eu só sei que tem um Buda de ouro dentro da haste do grafite, porque ele diz, né? Então, aí tem um outro ponto que ele explora muito, né? Que é a questão dos materiais. A gente falou muito sobre isso, né? De que os materiais na obra do Nelson nunca são simplesmente uma matéria que vai receber uma forma, né? Uma matéria inerte, né? Isso que E aí ele faz 2 referências aqui, que eu acho 2 referências que são importantes da gente estudar, que são referências importantes para o Nelson, que é o Joseph Beuys e a arte povera, né, que é um movimento artístico, um dos mais importantes do século XX, que se dá sobretudo na Itália, né, e que
São artistas italianos, embora haja um deles que é um grego, mas que é radicado na. Desculpe, espera lá, que vocês têm que olhar aqui. Foi mal que você falou das marcas no corpo e tudo mais. Eu lembrei dessa palestra da Flávia, que falou junto com o Marcos recentemente. Ela fala sobre mística, erotismo, corporeidade, e Sim. fala muito dessa marca no corpo, né? Bem interessante. No caso do Nelson, ele acha que isso está presente em qualquer cultura, né? Ou seja, tem essa referência cristã também, né? O próprio nome Cruz na América, né? Então, a coisa da cruz, né? Mas no Oco, lembra? Ele faz referências aos aborígenes australianos, as mulheres da Birmânia, os ameríndios aqui no Brasil, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que está presente no cristianismo, mas está presente. Né? Então, eu acho que isso inspira muito o trabalho do Nelson, sobretudo nesse primeiro momento. Né? Então, essas duas referências ao Beuys e à arte povera é exatamente uma referência a esses movimentos do século XX, né? Ali década de 50, 60, né? Que vão ter uma influência muito grande no trabalho do Nelson e que são, tanto o Beuys quanto os artistas da arte povera, tem essa questão de que começam a trabalhar com materiais que não eram considerados materiais típicos de um trabalho artístico, né? Então, por exemplo, o, o Rodrigo Naves, no texto dele, ele faz inclusive referência a isso. Quando ele está falando do Beuys, ele fala assim, ó. O trabalho de Joseph Beuys, por exemplo, é nítido esforço para desvincular certos materiais de sua exterioridade estritamente instrumental, conferindo um sentido mais problemático que, em geral, conduz a uma simbolização. Feltro, gordura ou cera de abelha. E aí ele faz referência a uma coisa que todo mundo que fala do Joseph Beuys faz referência, que é essa história que ele narra aqui, que ninguém sabe direito quanto essa história tem de lenda ou não, entendeu? Mas que o Joseph Beuys, ele atuou na Segunda Guerra Mundial, na aviação, e parece que o avião dele é derrubado, ele cai na Crimeia, e aí esses nativos salvam ele através desses materiais, né? Besuntando o corpo dele com essa gordura e essa cera de abelha e depois envolvendo ele com feltro, né? E aí ele pega esses materiais e ele vai trabalhar esses materiais, passam a ser matéria-prima para a construção. Desculpe. Das obras dele. Né? Essa dimensão, ela está presente no Nelson e ela está presente até hoje na arte contemporânea. Então, por exemplo, se você pegar um artista, que é um artista super jovem, né? Que é o Thiago Santana, que é um artista baiano, ele tem todo um trabalho em cima de um material que é o açúcar, né? Então ele constrói sapatos de açúcar, âncora de açúcar, tá vendo? Ele tem esse trabalho que ele faz em alguns engenhos de açúcar da região do Recôncavo Baiano, que é de onde ele é originário, né? Algumas
performances que são fotografadas. Então, por exemplo, aqui é ele mesmo que se coloca sobre um fio de açúcar que cai sobre o corpo dele, né? Ou então ele cobre toda uma capela abandonada de açúcar, né? Então, por que ele escolhe o açúcar, né? Ele escolhe o açúcar porque existe um componente, o açúcar, essa matéria-prima, né? Ela tá relacionada com a questão colonial, né? Ou seja, esses europeus que colonizaram o Brasil, a cana-de-açúcar é um dos produtos por excelência, e a escravidão, né, está relacionada, que é uma temática dele, obviamente, né, que são os africanos, né, que chegam ao Brasil através dessa diáspora africana e que são escravizados e vão trabalhar nesses engenhos de açúcar, né? Então ele pega esse açúcar e transforma esse açúcar na matéria-prima de uma série de trabalhos dele. Então, quando o açúcar entra ali, então nesse sentido, por exemplo, o Tiago Santana, que é um jovem artista, né? Em torno de 30 anos de idade, baiano, e o Nelson Félix, né? Que é um artista que já tem um percurso, né, muito mais longo e tal, eles estão marcados por esse ato do Joseph Beuys e da arte pobre, desculpe, de não trabalhar mais o material. Só que a questão toda que diferencia o trabalho... estou tendo uma crise alérgica no meio da aula. O que diferencia exatamente é o que é... Perdão. O que é o conteúdo que esse material vai agregar para o trabalho desses artistas. No caso do Nelson, a gente sabe que, de início, esse material ele vai agregar um significado cósmico, né? O grafite, o diamante, os metais, tudo isso vai agregar um significado cósmico. E quando ele introduz o mármore, vai agregar um significado histórico. Ou seja, de situar aquele trabalho dentro de uma tradição que é da escultura greco-romana, né? E por isso ele vai trabalhar com o mármore de Carrara, que é o mármore italiano, etc., né? Então, esse ponto, ele é um ponto importante, né? Assim, ou seja, quando o Rodrigo Naves faz essa referência ao Beuys e à arte pobre, ele está chamando a atenção disso, isso é um ponto importante. Que, por exemplo, vai sumir completamente no comentário que a Glória Ferreira vai fazer. Porque ali, um outro aspecto do trabalho vai estar aparecendo, né? E aí, em vez de fazer referência ao Joseph Beuys e à arte povera, ela vai fazer referências a quê? Ela, logo na primeira página, ela logo depois disso, né, ela começa fazendo referência a essa linha imaginária entre o norte e o sul do Brasil, né, demarcada por esses dois trabalhos, o Grande Buda, que é só localizável através de latitude e longitude, né, e o Rio Grande, e lá em Uruguaiana, o Mesa. Ela vai dizer: Grande Buda e Mesa dialogam com a expansão do espaço artístico conquistado a partir dos anos 60, particularmente com a land art, né?
E aí, então, ela vai remeter o trabalho do Nelson a uma outra vertente muito importante da arte contemporânea, da arte do século XX, né, que surge aí também na década de 60, que é a land art. Né? O que é a land art? Né? Então, se vocês forem procurar, fazer uma pesquisa no Google, né? Talvez o trabalho mais famoso da land art seja esse aqui, ó, que é o Spiral Jet, do Robert Smithson, né? Tá vendo? É esse trabalho aqui, que é um trabalho feito num lago, em Utah, nos Estados Unidos. Quer dizer, o que esses trabalhos de land art fazem? Eles tiram, tá vendo? Você tem uma série de trabalhos, né? Eles tiram. Eles tiram o trabalho de espaços internos fechados, galerias, museus, que é onde os trabalhos de arte passam a ser encontrados a partir de um determinado momento na história, né? Que é um pouco isso que o Heidegger chama de o nascimento de uma relação estética com a obra de arte, né? Isso começa ali, mais ou menos na mesma época que começa. Essas coisas começam todas ao mesmo tempo, né? Ele tem um texto que é a época das concepções de mundo, né, o Heidegger, que ele vai dizer que tem alguns fenômenos fundamentais do mundo moderno que surgem ao mesmo tempo. Né? Ele não cita o capitalismo, porque ele não se interessa em falar sobre isso, né? Mas a gente pode dizer é a ciência, a tecnologia, ele cita, o capitalismo, o protestantismo e a relação estética com a arte. Né? É o primeiro momento em que o que é a relação estética com a arte? Antes do mundo moderno, ou fora da civilização ocidental, não existe uma relação da arte pela arte. Não existe. Não existe isso nos gregos, não existe isso nos Yanomami, não existe isso no mundo medieval. Né? A arte ela sempre acontece dentro de uma experiência mais ampla, que envolve muitos elementos. Normalmente elementos religiosos, né? Então, onde é que a arte acontece na Idade Média? Ela acontece dentro das igrejas. Quer dizer, não existe um lugar aonde se vai ver uma obra de arte, que é um lugar só para essa contemplação de obras de arte. Ou seja, quando você entra num templo grego, ele é um templo de um deus. Quando você vê uma escultura de um deus, aquilo ali tem um sentido ou religioso ou político, né? A música, a dança, né? Então, se você vê o teatro grego, né? Aquilo ali é uma coisa, é uma festa, né? Em honra ao deus Dionísio. Quer dizer, não existe isso de você um espaço propriamente só da arte. Né? É isso que se chama estética. Né? Uma relação estética com a obra de arte é uma relação que desvincula a arte de todo e qualquer outra coisa e estabelece uma relação com esse objeto como um objeto puramente estético. Esse objeto puramente estético ele só surge na modernidade. Né? Não existe isso antes. Né? E, na verdade, na medida em que surge esse objeto puramente estético, vão surgir também os espaços puramente estéticos. Então, vão começar a surgir as coleções, vão começar a surgir... Quem fala muito bem sobre isso, né? Muito inspirado no Heidegger, é o Agamben, no primeiro livro dele, que eu que traduzi no Brasil, que é O Homem Sem Conteúdo. Né? O Agamben ele faz ali
uma arqueologia, né, da estética, né, como é que surge a estética e tal. Então surge esse objeto como objeto puramente estético, né? Por exemplo, o teto da Capela Sistina não é originalmente um objeto puramente estético, né? Ele tem uma função religiosa, né? Ele ocorre num espaço que não é um espaço puramente estético, né? Hoje em dia eu posso ser ateu e eu vou ao Vaticano e eu visito a Capela Sistina para ver um objeto puramente estético, mas obviamente que ele não foi produzido nesse sentido. Aquele espaço não é um espaço puramente estético, né? É só na modernidade que começa a surgir a arte enquanto um objeto puramente estético e os espaços para receber esse objeto puramente estético, que são espaços puramente estéticos. Ora, a land art, ela é uma tentativa de implodir esse espaço puramente estético, né? Então, por exemplo, quando ela diz, né, a Glória Ferreira, nesse processo, a crise do objeto enquanto universo fechado e a consequente expansão do conceito de obra de arte levarão à absorção pela obra de seu contexto mais ampliado. Então, a obra ela não é mais, ela sai desses espaços expositivos meramente estéticos e ela volta para o real. Então, num certo sentido, a land art ela é uma tentativa de quebrar essa relação puramente estética com a arte. E uma obra de arte, né, por exemplo, uma obra de arte como essa aqui, né, como essa aqui, né, o Spiral Dance, né, do Robertson Smith, ela dialoga com todo o espaço, né? Assim, ela então eu tenho muitos modos de cada vez que, dependendo do ângulo que eu fotografo, tá vendo? Eu vou ver uma obra, tá vendo? Aqui por cima, aqui de um lado, aqui de outro, tá vendo? Essa é uma obra de arte, talvez seja a mais famosa de todas, né? Então, ela já vai começar o comentário do trabalho do Nelson a partir dessa referência à land art, né? Então, se para o Rodrigo Naves ele começa pensando o trabalho do Nelson a partir dessa referência, a questão dos materiais, fazendo referência ao Bosch e à arte povera, ela já vai fazer referência à land art, né? Pessoal, eu vou interromper aqui a gravação, tá? Vou ver se eu melhoro dessa alergia. A gente continua daqui a 10 minutos, ok?